Pessoal, 25º vídeo da série ECA Comentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos, assinar o canal que me ajuda e te permite chegar aos próximos vídeos também. Dá o joinha, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Seção 7. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e adolescente. Artigo 194. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por duas testemunhas, se possível. Então aqui fala como que vai ter o início do procedimento para imposição de penalidade administrativa. Parágrafo 1º. Procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas especificando a natureza e as circunstâncias da infração. Então aqui fala como que esse procedimento, iniciado no auto de infração, poderá ser usado. O que ele poderá usar? Fórmulas especificando a natureza, enfim. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á à lavratura do auto, verificando-se, em caso contrário, os motivos do retardamento. Então, se for possível, vai verificar a infração, lavrando ali um auto, como se fosse um livro de ata descrevendo o que foi ocorrendo e verificando os motivos do retardamento. O requerido terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contando da data da intimação que será feita. Então, o requerido tem 10 dias para apresentar a defesa. Inciso 1. Contando da data de intimação será feita. Como que esse prazo vai contar? Pelo autuante, no próprio auto, se este for lavrado na presença do requerido. Então, foi lavrado ali na frente dele, tem 10 dias a partir daquela data. Por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou ao seu representante legal lavrando certidão. Então, o oficial de justiça vai ali, lavra uma certidão, assina, e a partir daquele momento conta os 10 dias para a defesa. Via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou o seu representante legal. Então pode mandar via correio, por exemplo, e vai assinar ali o AR. 4. Por edital, com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Então não sabe onde ele está, não sabe do seu representante legal, manda lá no edital com prazo de 30 dias. Artigo 96. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista aos autos do Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Então, a autoridade não foi apresentada a defesa no prazo legal. Então, vai mandar os autos para o Ministério Público. Depois de 5 dias, a autoridade judiciária terá esses mais 5 dias para apresentar a sua decisão. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Então, no caso do 97, foi apresentada a defesa. Apresentando a defesa, o judiciário, a autoridade judiciária, vai dar vistas de todo o processo, inclusive da defesa, ao Ministério Público. E o Ministério Público terá 5 dias para decidir em igual prazo. Decidindo o Ministério Público, a autoridade judiciária vai avaliar a decisão do Ministério Público e, se for necessário, vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Uma audiência para julgar o processo, para dar uma definição, para resolver aquele problema, seja da maneira mais adequada para aquele processo específico. Então eu não posso dizer o que o juiz vai fazer, mas ele pode decidir que aquele menor deve ir para um abrigo, que ele deve ser retirado da sua família, a perda do poder familiar, enfim, pode ser várias coisas. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 25 minutos cada um, prorrogável por mais 10. A critério da autoridade judiciária, que, em seguida, profirará a sentença. Então, aqui fala como que vai acontecer o processo de instrução
audiência de instrução e julgamento. 25 minutos para cada, pode ser prorrogável por mais 10 se a autoridade judiciária achar conveniente. Após isso, vai haver a sentença. Seção 8 da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial na qual consiste. Então ele vai fazer uma petição inicial ali. Linha A, inciso 1, qualificação completa, dados familiares, cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável, cópia da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, comprovante de renda e domicílio, atestado de sanidade mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil. Tudo isso são documentos que estarão lá na petição inicial. 97b. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, deverá dar vistas dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá. Então, a autoridade judiciária teve acesso à petição inicial. Em 48 horas ela vai dar vistas para o Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá 1. Apresentar requisitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar estudo técnico, a que se refere o artigo 197-C desta lei, que a gente vai ler daqui a pouquinho. 2. Requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Pode requerer que haja ali uma oitiva, que sejam escutados os postulantes à adoção. 3. Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Então ele acha que é necessário um outro documento. Pode pedir. Ele pode considerar necessário outras diligências, por exemplo, outros relatórios complementares, outras certidões, enfim. Tem liberdade total para exigir o que for necessário. Artigo 197-C, que foi citado lá no inciso 1º do 197-B. Intervirá no efeito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Então, uma equipe interprofissional vai analisar se é possível aferir a capacidade e o preparo, ou seja, se é possível provar que os postulantes estão preparados para uma maternidade ou para uma paternidade responsável. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde ou de grupos de irmãos. Aqui é algo importante. Todos aqueles que são postulantes à adoção serão obrigados a participar de formação. Essa formação ela vai ter alguns trabalhos específicos. Por exemplo, ajudar a adoção interracial de crianças ou adolescentes com deficiência, com doenças crônicas, com necessidades específicas de saúde ou de grupos de irmãos. Tudo isso muito importante porque são esses grupos menos adotados. Parágrafo 2. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da apresentação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, sempre que for possível, aqueles postulantes serão convidados, e é um convidado assim, muito entre aspas, a conhecer, a ter contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Para aquelas crianças que estão acolhidos
institucionalmente ou por família acolhedora, é necessário que a equipe interprofissional, multiprofissional, ela inclua, né, essa criança para um preparo para receber uma família adotiva, que é bem diferente, né? Uma vez que a adoção ela é irrevogável, ela não tem prazo e ela não vai ser retirada daquele processo. Ou esse processo de adoção ele não vai ser revisto. 197D. Verificada nos autos a inclusão da participação dos programas referidos no 197C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Participou do programa que a gente acabou de estudar, num prazo de 2 dias, 48 horas, a autoridade judiciária vai decidir sobre aquilo que o Ministério Público pediu e vai determinar que seja juntado ao processo o estudo psicossocial, designando, se for necessário, ou a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vistas dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Então o Ministério Público não pediu nada, tá tudo tranquilo. O que estava ali já atendeu o Ministério Público. Vai dar vistas ao processo, vai juntar o estudo psicossocial e em 5 dias o Ministério Público vai poder rever e depois, com mais 5 dias, a autoridade judiciária vai decidir. 197 deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Então ele vai entrar lá no cadastro de adotantes e ele vai ser convocado segundo a ordem cronológica, né? Quem entrou primeiro vai para o final da fila, quem está mais tempo está no topo da fila e também conforme a disponibilidade de crianças que podem ser adotadas. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses do previsto no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovada ser esta a melhor solução para o interesse do adotando. 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos dessa lei quando se tratar de pedido de adoção unilateral, se for formulada por parente, oriundo de pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal. É o que dizia aqui o parágrafo 13 do artigo 50. Parágrafo 2. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante avaliação de equipe interprofissional. Então, essa habilitação que foi feita, não foi possível adotar uma criança nos 3 primeiros anos. Vai ter que fazer uma nova avaliação pela equipe interprofissional para manter-se ali no rol de pessoas aptas a adotar. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será indispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. O adotante já adotou, mas ele quer adotar uma nova criança, quer fazer uma nova adoção. Então, vai ser indispensável a renovação da habilitação, mas basta uma avaliação da equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de criança ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Ele está ali no perfil escolhido, né? Ele quer uma criança X, com idade X, desta forma. Apareceu, se enquadrou. 3. E ele recusou as 3, vai ser reavaliado esta habilitação. 5º parágrafo. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Então ele devolveu a criança, ele desistiu após o
trânsito em julgado. Então saiu a sentença de adoção. Então se ele devolver, vai ter ali toda uma dificuldade, né? Vai ser excluído dos cadastros, não vai ser vedada a renovação, enfim. 197F, o prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, começou a fazer o processo de habilitação, são 120 dias, pode ser prorrogável por mais 120 dias, ou seja, 240, mediante decisão fundamentada pela autoridade judiciária. Então, não pode ser uma prorrogação desmotivada. Então, o prazo máximo serão 240 dias, mas o normal que seja 120 dias. Esse é um vídeo que você viu muito importante. Não se esqueça de anotar as partes principais agora na hora do nosso resumo. Tentar lembrar, sem o auxílio de outras fontes, os artigos que nós estudamos. Isso se faz muito necessário. Sem mais delongas, vamos para o nosso resumo. Nós começamos no 194, falando do procedimento para imposição de penalidade administrativa. Aí o parágrafo 1º fala que esse procedimento ele vai dar início usando fórmulas, né, se for necessário. Parágrafo 2º vai dizer que sempre que for possível vai haver a lavratura de auto, certificando, em caso contrário, os motivos do retardamento, né, do que aconteceu. 195. O requerido terá prazo de 10 dias para apresentar defesa e essa intimação ela poderá ser feita pelo atuante, pelo oficial de justiça, via postal, por edital. 196. Fala que se não for apresentada a defesa, terá um prazo de 5 dias o Ministério Público para vistas e mais 5 dias para apresentar a sentença, né, à autoridade judicial. 197 fala se for apresentada a defesa, tem 2 caminhos. Ou acompanha o 196, se a defesa não for condizente, e se for, poderá ser designada uma audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único fala que, colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o Procurador. Aí fala a forma que isso vai acontecer. A seção 8, da habilitação de pretendentes à adoção, os 197A até o 197E. Aí vai falando dos domiciliados no Brasil, né? Vamos fazer uma petição inicial falando lá o nome, dados familiares, dando várias cópias de certidão, cópias da cédula de identidade, do CPF, do comprovante de renda e domicílio, atestado de sanidade mental e física, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa, enfim, vários dados. 197B vai falar que a autoridade judiciária vai ter 48 horas para dar vistas aos autos ao Ministério Público e esse terá um prazo de 5 dias, mas poderá pedir, apresentar requisitos, requerer a designação de audiência oitiva, requerer a junta de documentos complementares. O 197C intervirá no efeito equipe interprofissional, que poderá ali, né, que deverá fazer um estudo psicossocial e também vai preparar aquele adolescente já, né, e vai fazer um estudo psicossocial e ainda vai vai verificar se aqueles candidatos estão aptos a ter uma paternidade e uma maternidade responsável. Parágrafo 1º fala da obrigatoriedade dos postulantes de participar de programas oferecidos pela Justiça. Parágrafo 2º fala sempre que for possível e recomendado que na etapa obrigatória de preparação, né, que foi dita lá no parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, que esses postulantes vão ter contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar, né, ou institucional. Parágrafo 3º fala que é recomendável que as crianças que estão em acolhimento institucional ou familiar já recebam ali uma preparação para a adoção. O 197D, após a participação nesses programas, foi dito lá no 197C, a autoridade judiciária terá 48 horas para decidir, né, sobre as diligências do Ministério Público e vai determinar ali que seja juntado o estudo psicossocial. E, se for necessário, vai dar uma audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único fala que se não for requeridas, né, diligência, ou essas não foram aceitas, foram indeferidas, a autoridade judiciária poderá determinar a junta do social e dar vistas aos autos ao Ministério Público por 5 dias e e a autoridade judiciária vai ter 5 dias para se decidir. O 197
vai dizer após deferida a habilitação, os postulantes serão inscritos lá no cadastro, né, na lista de propensos adotantes. O parágrafo 1º vai falar que a ordem cronológica da habilitação ela poderá deixar de ser respeitada caso ali seja, né, se enquadre dentro do parágrafo 13 do artigo 50 do ECA, que nós lemos naquele momento. Parágrafo 2º vai falar que a habilitação para adoção ela poderá ser renovada no mínimo trimestralmente. Parágrafo 2º Parágrafo 2º fala que a habilitação deverá ser renovada no mínimo de 3 em 3 anos. O parágrafo 3º fala que quando o adotante se cadastrar uma nova adoção, então ele já adotou, vai adotar um novo, simplesmente faz lá o estudo interprofissional. Parágrafo 4º diz que 3 recusas injustificadas o habilitado vai ter que passar por uma reavaliação. E a desistência, né, lá no artigo 5º, no parágrafo 5º, vai falar que a desistência em relação à guarda, né, sem uma justificativa, depois do trânsito em julgado, vai importar na exclusão dos cadastros de adoção e a vedação de renovação de habilitação, salvo se há uma decisão judicial fundamentada, mas isso também não vai ser um prejuízo para demais sanções previstas na legislação vigente, que é o ECA e as civis. E o 197F fala sobre o prazo máximo, né, para a habilitação, que é de 120 dias, que poderá ser prorrogado por mais 120 dias, se assim entender necessário a autoridade judiciária.